Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá, vocês acabaram de assistir uma aula minha, espero que vocês tenham assistido, né? Falando sobre a crise no sistema colonial aqui na América e o período joanino. Então espero que vocês tenham visto a aula, né? Se não viu, vê aí, o link tá aí acima. Então vamos analisar o PET, ok? O PET da semana 3 e 4 é junto, não sei porque que eles fizeram isso, mas é fato, tá junto. Então eu vou ler e explicar para vocês aqui e qualquer dúvida estou à disposição. Então vamos lá, já começa com uma linha do tempo, mostrando aqui 1806, o bloqueio continental. Tudo isso aqui eu falei na aula que está aqui em cima o link. Né? Bloqueio continental foi a ordem que Napoleão, o imperador da França, deu a todos os países europeus para não fazer comércio com a Inglaterra. 1807, a transferência da corte portuguesa para o Brasil, né? Ele sai em 1807, chega em 1808. Então, o rei de Portugal sai de Portugal e vai para o Brasil também, falei isso na aula anterior, na aula acima. 1808 ele abre os postos às nações amigas, então o Brasil sofreu com um negócio chamado Pacto Colonial. O que é isso? O Brasil só poderia comprar e vender de Portugal e para Portugal. A partir de 1808 não. Todas as nações que eram amigas de Portugal, ele poderia agora vender também, o que ajudou muito aqui para a economia da colônia. 1815, a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. 1820, Revolução Liberal do Porto. Essa revolução queria que a família real portuguesa e depois Dom Pedro I voltasse para Portugal, né? Que eles não queriam mais a família real na colônia, tinha que voltar para Portugal. E 1822 é a nossa proclamação de independência, ok? Então, tudo isso aí eu falei na aula que está aí em cima, no link acima. Vamos para as atividades. Número 1. A invasão da Península Ibérica pelas forças de Napoleão. Península Ibérica é o que a gente chama hoje de Portugal e Espanha, ok? Pelas forças de Napoleão Bonaparte, levou a coroa portuguesa apoiada pela Inglaterra a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro. Então é a saída da família real de Portugal para o Brasil. Tal decisão teve desdobramentos notáveis para o Brasil, entre eles. Então, esse fato, eu falei isso na aula acima, esse fato da corte, da família real sair de Portugal e vir para a colônia, isso levou umas coisas muito bacanas aqui para a colônia. Então, entre elas, que coisa bacana que foi essa? Vamos lá. A chegada ao Brasil do futuro líder da independência, a extinção do tráfico negreiro e a criação das primeiras escolas primárias. B. O surgimento das primeiras indústrias, muitas transformações arquitetônicas do Rio de Janeiro e a primeira Constituição. C. O fim dos privilégios mercantis portugueses, o nascimento das universidades e algumas mudanças nas relações entre senhores e escravos. D. A abertura dos portos brasileiros a outras nações, a assinatura de acordos comerciais favoráveis aos ingleses e a instalação da imprensa régia. E E. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a abertura de estradas de ferros ligando o litoral fluminense ao porto do Rio de Janeiro e a introdução do plantio do café. Então, só uma dessas que tem todos os fatores relacionados à vinda da corte para o Brasil. 2. A emancipação política do Brasil deu-se no contexto da insatisfação portuguesa diante da atitude protelatória de Dom João VI. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815, provocou descontentamento posteriores, até que solução encontrada envolveu o retorno da corte portuguesa em 1821. Sobre a temática acima, assinale a alternativa afirmativa correta. Então, esses fatos da família real do Brasil ter vindo para cá, ter dado mais poder para a colônia, um poder que a colônia nunca teve, tudo isso levou a alguns problemas, algumas questões. Então, que questões são essas? A. Dom Pedro I, na condição de príncipe regente, atendeu aos clamadores populares e decidiu desobedecer à convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública no Rio de Janeiro, no dia 9 de janeiro de 1822. B. Os partidários da manutenção da corte portuguesa no Brasil eram favoráveis à abolição da escravidão, à reforma agrária e o rompimento definitivo com a antiga metrópole. Reforma agrária é uma palavra muito perigosa, né? Somente aqui no Brasil. C. A Revolução do Porto, movimento de cunho liberal que eclodiu em 24 de agosto de 1820, tinha a intenção de emancipar o Brasil, desmembrando que ainda estava no Império Ultramarino português. Você acha que Portugal, que tem as colônias, quer que emancipe o Brasil, acaba com a colônia do Brasil? D. Dom João VI retornou a Portugal em 1821 após ter se recusado a atender às manifestações populares que o pressionavam a jurar obediência à nova Constituição portuguesa. E Dom Pedro I, profundamente marcado por concepções liberais e democráticas, acatou a deliberação da Assembleia Constituinte de 1822. Questão 3.
Os versos populares a seguir, do tempo em que a corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro, era uma alusão à corrupção das elites econômicas e políticas da época. Então você pode ver que a palavra corrupção não é de hoje em dia, né? Já existe há muito tempo e também naquele período. Então vamos lá. Esse aqui é um verso, né? Quem furta pouco é ladrão, quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde, passa de barão a visconde. Aqui está te mostrando que a hierarquia da elite lá portuguesa, né, dos nobres, aqui, de acordo com o verso, né, com base em roubalheira, em desonestidade. Então, quanto mais quem rouba pouquinho é ladrão, quem rouba mais ou menos é barão e quem rouba muito é visconde. Entendeu? Então, é a questão realmente de corrupção dentro da área política naquela época e hoje em dia. Como eram as ações das elites econômicas e políticas do Brasil de acordo com o verso acima? Então, você acha que era honesta, desonesta? B. De que forma o brasileiro tem reagido à corrupção em nossa história? Então, você acha que o brasileiro ele está acostumado com a corrupção, diz que a corrupção faz parte, ou ele está querendo acabar com essa corrupção? Não, e outra coisa, além dessa questão B, né? O brasileiro às vezes vê isso de maneira muito engraçada ou vê de maneira triste. Então, tudo a ver com a resposta da B. C. Pesquisa e denúncias de corrupção na história recente do Brasil e cria uma campanha de combate à corrupção. Então, tente achar alguma notícia, porque o que mais tem é notícia de corrupção no Brasil, e tenta criar uma campanha contra combate à corrupção. Como é que você acha que a gente pode tentar combater essa corrupção? É pela educação? É fazendo revolução? É gente honesta participar da vida política? Aí você vai colocar o que você achar aí da sua resposta, beleza? Então tá feita a análise da semana 3 de História. 3 e 4, né? Porque não sei por que eles colocaram tudo junto.